Bem-vindo a mais um programa da Sou do Esporte em parceria com o Grupo Bandeirantes. Aqui a gente está com uma pessoa muito especial que vai falar sobre futebol, mulheres e tudo que é para além do futebol. Renê Simões. Bem-vindo, Renê. Obrigado, Fabiana. Um prazer imenso estar aqui na Band, né? Me sinto um pouquinho responsável de você estar sentado aí nessa cadeira, porque o nosso amigo Rodolfo Schneider, né? Eu liguei para ele, falei sobre você, e você sempre com ideias maravilhosas. Eu não tinha dúvida de que isso ia dar um casamento perfeito e um prazer grande estar aqui da Sou do Esporte. Eu que tenho estado em todas as premiações. É isso né? aí. Sempre, desde lá de São Paulo, Rio, e a gente caminhando. Eu acho que a transparência, né? Nós precisamos disso no esporte. Eu que compro um ingresso e sento para ver um jogo, eu tenho que ter a certeza de que o que eu paguei é justo. Se eu paguei para ver 90 minutos, eu tenho que ver pelo menos 90 minutos de jogo, porque esse foi o preço do meu ingresso. Eu não posso ver o que a gente costuma ver no futebol, né? Cai, cena, some bola, desaparece. Isso é horrível. E agora a gente tem mais um fator aí que a gente tem que cuidar com muita rapidez e muita força, que são as apostas, né? É isso aí. A gente Então, como é que eu compro o ingresso, sento lá, e digo assim, será que aquele cara... Realmente... Aquele gol, ele deixou fazer ou foi erro dele mesmo? Porque existe o imponderável, né? É isso Você aí. não controla todos os fatores no futebol, você erra também. Agora, começa a botar um ponto de interrogação na sua cabeça que não é legal. Aí o Renê Simões foi técnico da Seleção Brasileira Feminina. Eu gostaria de começar com as mulheres, né, Renê? Porque o futebol feminino, ele é recente, mal ou bem, ele é recente, né? Mas ele tem uma explosão impressionante de mídia, ele tem uma explosão de representatividade e ele significa. Quando você foi técnico e hoje você vê no futebol feminino, quais são as grandes diferenças daquela época para agora e, ao mesmo tempo, como que você vê o futuro do futebol feminino? A primeira Olimpíada foi em 96 nos Estados Unidos, a segunda foi em 2000 na Austrália, a terceira foi a que eu participei em 2004. E tive o orgulho de subir no pódio com elas, né? Mas quando eu assumi, eu recebi vários telefonemas de amigos meus. Você enlouqueceu. Você enlouqueceu, cara. Isso não existe. Trabalhar com mulher, a tua carreira. Como se fosse desqualificar você. Eu sempre, é exatamente isso. Mas eu sempre gostei, né? Onde eu nasci para não dar certo, né? Eu nasci em Cavalcante, eu adoro, minha irmã ainda mora lá, né? Mas filho de 12, então tudo dizia assim, esse cara vai dar errado. 1,67 m, tudo vai dar errado. E quando vem um desafio, eu digo, aí é que eu gosto, aí é que eu gosto. E foi muito legal, porque foi o Branco, né, que me chamou e disse, olha, eu não sou o diretor da seleção feminina, mas normalmente de mulheres, né? Mas eu acho que você é perfeito para pegar. Eu vi um time jogando em Edmonton, eles estavam jogando um Pan-Americano. Ele disse, tem um timaço aí, Renê, isso na tua mão vai ficar muito legal, não sei o quê. Precisa só mudar umas peças. Eu disse, tá bem. E aí comecei a pesquisar. Ele disse assim, por que é que não deu certo? Qual é o problema? Quais são as dores? Quais são as necessidades dessas meninas? E é uma coisa que eu sempre passo em toda entrevista que eu vou. Gestão da singularidade. A coisa mais absurda que tem no mundo, Fabiana, é você dizer assim, eu sou um cara justo. Eu trato todo mundo da mesma forma. Aí está o erro. Isso é uma barbaridade, né? Então, você tem que saber quais são as necessidades da pessoa. São 7 bilhões de digitais e todas diferentes no mundo. Como é que as pessoas eu vou tratar iguais? Então, eu tinha que começar a saber quais eram as necessidades. E o primeiro ponto ali era uma discriminação horrível, né? Mulher não foi feita para jogar futebol. Depois tinha a questão da sexualidade. É como se eu tivesse que tomar conta ou preocupar com a escolha sexual dos meus jogadores, das minhas jogadoras. Isso não é problema meu. Eu sou preocupado com isso. Depois eram as condições
que a CBF dava para elas. Eu, quando comecei a pesquisar, eu digo, meu Deus do céu, eles odeiam essas meninas. Por consequência, eu acredito que essas meninas devem odiá-los também, né? Claro. O COB também não queria saber das meninas, então esse era um ponto que eu tinha que mexer nesse relacionamento deles. Depois, a falta de jogar. As meninas jogavam o tempo todo futsal e depois, Iam então, pro campo. 3, 4 meses jogavam os campeonatos regionais quando tinham os campeonatos regionais. Tinha São Paulo, aqui no Rio era muito pouco, no Nordeste quase nada, no Sul pouca gente. Então eu disse, agora eu tenho que montar. E cheguei com ela e digo, bom, para você chegar, e eu digo sempre isso, é quem quer liderar. Chegue impactando. O líder tem que impactar. E aí eu escolhi o dia 8 de março, Claro, Dia Dia Internacional das Mulher. Mulheres, para recebê-las no aeroporto. Fui ao amigo Álvaro da Camélia, pedi rosas a eles, e eu as recebi com uma rosa, um abraço e um beijo. E no meu livro, O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, que eu adoro escrever, eu sempre escrevo, alguma coisa da onde eu trabalho, elas relatam lá, esse cara é maluco, né? Dando beijo na gente, chegando, não chegavam, as outras comissões técnicas não chegavam perto delas. Era tudo assim, muito separado. Esse foi um impacto. O outro impacto foi a minha primeira palestra com elas. Eu disse para elas, olha, eu vou cuidar de vocês como cuido e cuidei das minhas filhas. Minhas filhas têm tudo o que precisam. Vocês terão tudo o que precisam. Esse é um diferencial bastante, se colocar no lugar, né, e ver. Tudo que vocês quiserem, conquistem. Porque minhas filhas, elas têm que fazer muito para conquistar o que querem. E eu as faço chorar muitas vezes. E eu tenho certeza que vocês vão chorar muito aqui também. Essa foi outra quebrada de paradigma. A outra foi no primeiro treinamento. No dia seguinte, eu sempre faço treinamento em sala, fiz a escolinha do professor Simões, que elas batizaram depois, 15 minutos, no máximo 20 jogador, jogadora, ninguém aguenta ficar ouvindo alguém falar muito tempo. Então, 15 minutos, elas desceram com o preparador físico, o professor Gladstone, e eu disse, olha, vou resolver um problema ali, já desço com vocês. Quem não conhece a Granja Comaria, lá em cima ficam os quartos, aqui embaixo fica a sala de musculação, a academia e fica os vestiários com os campos. E quando eu voltei, cheguei, devia ter uns 5, 10 minutos, estavam parados em frente à academia. Eu disse, professor, o que está acontecendo aí? Ele disse, o cara falou que essa academia aqui é só para a seleção principal. Eu disse, então é para elas. É, a seleção principal feminina. Principal feminina. Eu disse para o cara, você tem 5 minutos para abrir a porta ou eu vou arrombar essa porta. Aí o cara deu um telefonema, abriu a porta, elas quando entraram, elas tinham 3 metros de altura. Ali treinava o Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo, Romário treinou, Bebeto, Kaká, só grandes nomes, né? E elas estavam usando as mesmas máquinas. Então, esse impacto, né? O líder, o liderado tem que saber que você está ali para brigar por ela, por ele. E aí repete-se uma coisa que no meio militar se diz muito, né? Com esse eu vou à guerra. Com esse eu vou à guerra. Não, e você contando essa história, passa um filme assim, você está falando e eu estou imaginando. Realmente, hoje, né, o tratamento é outro. Apesar de ainda ter, obviamente, digamos, seu gap ainda em relação ao masculino. Mas as mulheres hoje já conseguem ter o que a CBF faz por elas hoje é fantástico. As condições. Eu fiquei 6 meses com elas. Nesses 6 meses eu fiz um jogo internacional. Como é que eu consegui esse jogo? Os Estados Unidos nos convidou para jogar lá. Como eu ia para lá, eu tinha uma amiga que trabalhava com futebol lá, Márcia. E aí eu disse, Márcia, eu quero passar pelo menos 4 semanas aí nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o grande nome no futebol. Ela disse, vou tentar aqui. Me diz uma coisa, você consegue dar umas aulas aqui? Eu digo, posso fazer até umas clínicas com as meninas para crianças aí.
E aí nós fizemos clínica, foi muito legal, eu bolei uma clínica e a gente sempre acabava com um jogo de capoeira. Porque nós tínhamos Marta, que jogava alguma coisa, Cristiano jogava bem, Formiga jogava capoeira bem, Baiana jogava muito Quando bem. ele fala Marta jogava alguma coisa, Não, é capoeira, tá? Capoeira. É, aí Só para ficar claro. Para ficar claro, que senão depois vai sair manchetão ali. René diz Ele que Marta não jogava mais ou menos. mais ou menos. E aí a gente acabava com uma roda de capoeira, ia levar os instrumentos. E fantástico. Muito bem. E aí fiz 4 jogos com as seleções. E depois fiz o último com a seleção. Perdemos de 5-1. 5-1 e podia ser 50. Porque ela foi tirando as jogadores titulares todas. E quando acabou o jogo, eu reuni a jogadora e disse assim, eu garanto para vocês que nós vamos subir no pódio. Eu não sei a seleção dos Estados Unidos, mas nós vamos. Porque nós temos muito mais técnicas do que elas. Mas nós não sabemos jogar o jogo ainda. Mas nós vamos nesse período de volta agora. E tinha muita coisa para aprender, coisas interessantíssimas. Por exemplo, contra o futebol universitário, uma jogadora caiu, se tiver que entrar atendimento médico para ela, quando ela levantar, já foi substituída. Já foi substituída. Eu digo, opa, que coisa interessante, porque as minhas jogadoras caíam e demoravam, porque tem a dor, e eram mais sensíveis. E aí eu estabeleci isso aqui. Todos os jogos que eu fiz aqui no Brasil, que eu fazia só contra homens... Nossa, no masculino seria ótimo isso. Caiu quando foi atendido, quando olhou... Não, já Quem foi que fica rolando, né? Bastante, acabou, né? Acabou, não tinha mais isso. Esse foi um ponto. O outro foi ela taticamente entender o jogo, né? E a questão da DR, né? Teve uma muito legal, uma zagueira com a minha lateral, né? Jogando contra a Sub-17 do Fluminense. Um jogador pegou a bola e as duas ficaram discutindo ali. Você tinha que ser você. Em pleno jogo. Fizeram uma DR em pleno jogo. E aí, na escolinha do professor, no dia seguinte, eu falei, olha, DR é só no vestiário ou lá no dormitório. Dentro de campo, resolvam os problemas. Esse foi um ponto. Outro ponto muito legal foi quando acabou um treino, uma jogadora me chamou e disse, professor, posso falar contigo? Eu, claro, pode falar. O que foi? Você viu aquela jogada assim? Fulana podia ter feito isso. Eu digo, E se a outra fizesse isso? Eu fazia isso, a outra fazia aquilo, eu, ela falando e eu, Quando acabou, ela me deu um abraço, nossa, como você me ajudou. Só ouvir. Só ouvir. A mulher só precisa verbalizar. Nem sempre ela quer a solução, mas ela precisa. Gente, é o coach. Ela precisa verbalizar. É isso aí. Eu sou casado há 49 anos, tenho 3 filhos e eu sei como funciona. Então isso para elas passou a ser genial. E às vezes nessa verbalização tinha algumas coisas que estavam fora de contextos, mas não é naquela hora que eu tinha que corrigi-las. Eu deixava, aguardava e no dia seguinte eu digo, senta aqui e que eu vou te explicar uma coisa. Olha, e aí, gente, eu vou falar uma coisa, que isso daqui é um gerenciamento feminino. Exatamente. Não é de jogador de futebol, não. Depois nós criamos um cara a cara, né? Eu fiz um cara a cara. Hora da verdade? Um cara a cara porque eu era fã da Marília Gabriela, deixei de ser. Deixei de ser porque um dia eu encontrei no aeroporto, ela passou no raio-x, eu também, e eu estava com um livro, e eu falava dela no livro. Aí eu fui chegar perto dela. Quando eu fui chegar perto dela, ela disse, não encosta a mão em mim. Não encosta a mão em mim. Eu disse, não quero encostar a mão em você. É que eu escrevi um livro que eu falo de você. Ela, bota aqui na bolsa. Bota na bolsa. Abriu a bolsa. Aí, gente. E disse assim, e deixa o telefone, escreve o telefone que meu assessor entre em contato contigo. Eu disse, eu não quero mais falar com você. Aí eu larguei o livro lá e fui embora. Mas o legal desse cara a cara é que eu dizia assim para uma jogadora, 8 horas da manhã, quando nós nos encontrávamos no café. Mas o cara a cara 8 da manhã? Não. Bom. Logo mais, às 8 da noite, nós temos um cara a cara. Você destrói a mulher. Você destrói a mulher. Ela tropeçava na bola e ela ficava me olhando. Era um negócio horrível. Quando chegava 8 horas, ela já estava... O que é? Eu digo, nada. Eu quero te conhecer melhor. Me conta quem você é.
como é que é a sua família, como é que você chegou a jogar futebol. Não tinha vontade de te esganar, não? Aí eu digo, e olha, não conte nada para ninguém. E teve uma que hoje ela é treinadora da seleção sub-20, a Rosana Augusto, uma beleza de jogadora e uma treinadora fenomenal agora. Vocês vão ouvir falar muito dela. E aí nós estávamos juntos e ela, calma, só quero ouvir falar de você. Tocou o meu celular. Tocou o celular, eu peguei, era meu irmão. Eu disse, desculpe, eu não posso falar contigo agora não. Desliguei o telefone e botei do lado. Ela disse, quem era, professor? Eu disse, era meu irmão, que é meu sócio. Ela disse, e você não falou com ele? Eu digo, Rosana, a pessoa mais importante do mundo para mim agora é você. Eu não tenho que falar com ninguém, já botei o telefone do lado, é você. Fale. E nessa de conversar... Você vai construindo uma relação, né? E nessa de conversar, ela me disse um negócio muito interessante. Você sabia que eu bato falta muito bem? Eu disse, não. Nunca vi você pegar a bola e ir lá bater uma falta. Não, também tem a Marta, tem a Formiga, tem a Pretinha. Eu disse, por que você não chega lá para treinar junto com elas também? Posso? Aí eu elaborei um negócio bem interessante. Eu disse para ela assim, Rosana, todo dia nós vamos nos abraçar. Legal? Saímos dali, fomos para o café da noite, né? O lanche da noite às 10 horas. Vai lá. Aí esperei um pouquinho, fui lá na mesa dela e disse, levanta, Rosana. Ela levantou, dei um abraço nela, de boa noite. Tá bom. No dia seguinte, café da manhã, eu levantei, fui na mesa dela, dei um abraço. No outro dia, no almoço, dei um abraço. No outro dia, no jantar, dei um abraço. No outro dia, veio o café da manhã, eu não fiz nada. Veio o almoço, eu não fiz nada. Veio o jantar, eu não fiz nada. Cadê e meu o lanche abraço? da noite, ela não saía da mesa. 10 horas da noite, passa a hora, e ela lá, e eu quieto na minha mesa. E a comissão técnica, vamos embora? Vocês podem ir que eu vou ficar aqui. Ficamos eu e ela lá na mesa dela. Aí eu disse, Rosana, você não vai embora? Ela disse, claro que não. Eu digo, por quê? Você não veio me dar um abraço? Eu digo, eu não disse que ia te dar um abraço. Não, você... Não, eu disse que nós íamos nos abraçar. Lembra disso? É verdade. Você está com vontade de me dar um abraço? Vem aqui. Aí ela veio e agora me dá um abraço. Ela me deu um abraço. Eu disse, do mesmo jeito, quando você quiser bater uma falta, vai lá e bate a falta. Vai lá e... Ela passou a ir lá e bater a falta e era um canhão, era a que chutava mais forte de todas. Tinha uma perna de Roberto Carlos impressionante. Agora, talvez, Renê, você com essa, né, essa sensibilidade, até pela sua relação, né, de familiar, né, ter tantas mulheres ao redor, você tem essa questão de ser um coach, né? Inclusive, Felipe Luiz agora chegou a falar alguma coisa. O que foi aquilo ali? Me conta essa história. Nós conversamos um pouquinho, né? Eu não costumo falar daquilo que eu faço. É igual você vai a uma psicóloga e a psicóloga depois diz assim, olha, estou fazendo tratamento dela. Não tem isso. Então, eu faço a mesma coisa. Mas vai ser treinador de seleção brasileira, não tenho dúvidas. Mas ele, né, recebe Vai ser treinador de seleção brasileira. Então é isso aí. E, Renê, você tem a história com Jamaica. Jamaica. Me conta essa história de Jamaica. Lamentável que eu recebi dias atrás o livro, separei, botei na minha bolsa, mas como eu estacionei o carro, eu peguei o metrô para vir aqui para Botafogo, que é bem mais rápido, né? E o livro ficou na bolsa. Eu recebi para começar a fazer a divulgação deles. Tá muito bonito o livro, tá muito legal. Uma história assim, The Impossible Dream, é o nome do livro, Sonho Impossível, porque um país com 2.500.000 habitantes, sem futebol profissional, o esporte número 1 é o cricket, jogadores sendo motoristas de táxi, carregadores de mala, trabalhando no bar, trabalhando na administração, não trabalhando, só treinando uma vez por dia e assim mesmo, muito incipiente o treinamento deles. Era inimaginável um cara, um trabalho dar certo lá. E eu conhecia, porque eu tinha estado lá com a seleção sub-20 brasileira. Eu passei 15 dias na Jamaica e vi que o futebol era muito mais abaixo de zero do que o bobsled. É muito mais abaixo. E eu não queria ir. E aí a Jamaica solicitou ao Itamaraty um acordo de cooperação técnica, queria um técnico de futebol. E esse chegou até a Academia Brasileira de Futebol, que era do professor Espezin Neto, Bermuda Neto, que era sócio do João Avelange.
E aí chegou até eles e eles me indicaram, porque eu dava aula nessa academia quando eu estava no Brasil. Eu tinha voltado do Catar e disse que não vou, não quero para lá, não quero. Mas aí, Jesuscidência. As minhas filhas dizem que não existe coincidência, Jesuscidência. No dia que o presidente da federação e o auxiliar dele chegaram aqui no Brasil, o Espezinho teve que ir à Coreia do Sul. Ele me ligou e disse assim, pô, Renê, você pode recebê-los no aeroporto? Eu digo, tá legal, tranquilo, vou pegá-lo. Como é que eu reconheço? São dois caras pretos, grandes, bem vestidos, terno italiano. Não tinha como errá-los, né? E eu fui de tênis, de calça jeans, uma camisinha curta, manga curta, toda à vontade. Quando eu cheguei lá, vi aqueles dois, eu perguntei, vocês são da Jamaica? O presidente disse, sou eu mesmo. Ele falava assim, grosso. Eu digo, sou eu mesmo. Eu digo, que legal, o professor Espezinho me mandou ajudá-los aqui. Ele, então vamos embora. Saiu andando e largou as malas. Eu tive que carregar as malas. Tanto que quando nós classificamos no Soccer America, saiu lá. Um motorista de táxi classifica a Jamaica para a Copa do Mundo. Que legal, saiu, né? porque eu tinha contado essa história. E lá foi, né? E aí eu fui levando com ele e ele dando ordens, falando. Eu digo, meu Deus do céu, ainda bem que eu não aceitei. Eu não iria trabalhar com esse homem nunca, nunca, nunca. E aí ele entrevistou, porque ele queria ex-jogador de futebol, formado, treinador formado, que tivesse dirigido a seleção brasileira, tivesse trabalhado no exterior e tivesse conhecimento Pouca coisa. qualquer de inglês. Pô, isso custa caro pra caramba, exato, esse negócio. Isso aí. Eu disse, esses caras não vão ter dinheiro para isso. E entrevistou 4 e eu escrevi no guardanapo, porque eu já estava furioso com ele, eu escrevi no guardanapo 10 pontos que ele devia fazer, porque ele disse para mim que queria classificar para a seleção. Eu digo, olha, seleção permanente, viajar ao mundo, internacionalizar, equipe multidisciplinar, patrocínio de material esportivo, patrocínio aéreo, fui colocando alimentação. Não garanto que você vai classificar, mas eu garanto que se você não fizer isso, você não vai classifica. classificar. Isso eu garanto. E aí eu voltei à noite para levá-los naquele show de mulatas ali do Plataforma. E aí perguntei para ele quem era o treinador. Ele disse, eu já decidi, eu sei o que é melhor para o meu país. O treinador é você. Eu disse, você tá maluco, rapaz? Eu não quero ir. Não, mas o teu país vai te pagar. Aí ele foi a Brasília, conseguiu com o Itamaraty que eles me pagassem 3 meses de salário para ir para lá montar um projeto. Aí ele voltou de Brasília, quando chegou aqui, disse, está resolvido. Você vai para lá 3 meses? Eu digo, não vou. Eu vou sair daqui para quê, pô? Eu tinha voltado do Catar, eu tinha sido campeão nacional com 2 times diferentes. Eu digo, pô, vou para lá de novo. Fazer o quê? Aí eu digo, já sei o que eu vou fazer para eles. Eu digo, olha, eu só vou se tiver um contrato de 4 anos e tem que ser mais do que o dobro que está aí que o governo vai me pagar. Senão eu não vou. Tá bom, eu vou. Esse cara eu aprendi, Fabiana, não existia a palavra não para ele. Ele era fenomenal, esse Que incrível, né? Fenomenal. Era só uma aparência, né? Nossa, eu me tornei irmão desse cara. Sou padrinho do filho dele. Ele faleceu, lamentavelmente, há 2 anos. Eu fui ao enterro dele, inclusive. O cara era fantástico. Ele era tão fantástico que um dia nós fomos jogar com a seleção sub-23 estou antecipando aqui, seleção 23 no Canadá, e 2 jogadores perderam o cartão de embarque. Aí, deixa que eu resolvo. Ele foi lá na menina e disse assim, olha aqui, ó, esses 2 meninos precisam tirar outro cartão de embarque, a sua gerente já disse que é para fazer isso. Ela virou para ele e disse assim, tá bom. O senhor me desculpe, mas a gerente não falou isso para o senhor. O quê? Você está me chamando de mentiroso? Eu disse, de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que a gerente não disse isso para o senhor. Porque eu sou gerente. Eu sou a gerente. Fabiana, você, eu, qualquer um que está nos assistindo, ficaria vermelho, envergonhado. Nada. Ele cravou os olhos nele, que era um hábito que ele fazia, de cravar os olhos assim nas pessoas, e disse para ela assim, então faça. Então faça. E ela fez. Que legal. Fez. E foi assim. E foi assim que eu levei com ele, que quando eu cheguei lá, eu fui primeiro me apresentar ao país, ele me botou numa salinha, num ginásio, todas as federações tinham uma salinha, todos os esportes. Eu botei um pé e saí com o outro. Eu digo, aqui eu não fico, era um nojo aquilo. Aqui eu não fico no trabalho. E aí?
Eu digo, eu quero um escritório decente. Ele, como é que eu vou conseguir? Da mesma forma que você conseguiu me trazer para cá. Se vira. Pinta, Ele me arruma arrumou. tudo. Não, ele me arrumou um escritório fantástico. E depois do primeiro treino, era eu com camisa de lá, só tinha os coletes e tinha umas 10 bolas. Eu dei o treino, mau humor danado. Quando acabou, eu chamei e disse assim, amanhã Quero 50 bolas. eu quero 30 bolas e quero todo o meu time parecendo um time, uniforme para eles. Mas como é que eu vou conseguir isso? Não tem dinheiro na federação. Eu digo, da mesma forma que você trouxe para cá e conseguiu. E aí eu trabalhava assim, conseguiu meu escritório, vai conseguir. E conseguiu. Então a gente foi trabalhando, era fantástico. Que legal, né? Ele. Nós viajamos. E o maior resultado da Jamaica? O maior resultado da Jamaica de todo o tempo, ir para a Copa do Mundo. No último, né? E tem, como você quer, histórias engraçadas. Meu primeiro jogo foi em Suriname. Primeiro jogo, que jogou Jamaica, Suriname. Jogava lá e jogava em casa. Depois eu joguei com Barbados, lá e joguei em casa. Aí entrei num grupo de 4 e depois entrei num grupo de 6. Nesse primeiro jogo Suriname, você tem que chegar no estádio 1h30 antes. E aí eu saí 2h30 antes do hotel para ir para o estádio. Quando chegou com 10, 15 minutos, quebrou o ônibus. E aí eu digo, meu Deus do céu. Para chegar 1h30. Isso é armação. Isso é armação. Aí perguntei ao motorista, quanto tempo vai levar? Ele disse, estou falando aqui que vai levar 40, 50 minutos. Eu digo, 40, 50 minutos, vai vou chegar caminhando. atrasado. Já vou estar com um problema. Nada, passou um caminhão. Quando passou o caminhão, eu me meti na frente do caminhão, parei e disse para ele assim, você vai passar perto do estádio, cara, você... jogamos no material. Te entendiam? O primeiro jogo. Em inglês, fala vamos lá. E o que aconteceu é que o primeiro jogo de uma Copa do Mundo, um time chegou em cima de um caminhão. Nós chegamos em cima de um caminhão. E aí jogamos, ganhamos o jogo 1-0, depois ganhamos lá, ganhamos Bermudas. Foi para uma chave de 4 que tinha México, Honduras, Jamaica e São Vicente. Quem é que vai classificar? México e Honduras. Claro. Nós saímos em primeiro lugar, o México em segundo. Que legal, né? Aí depois nós fomos para uma chave de 6, que tinha Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Canadá e Jamaica. Nós éramos o 6º. No ranking, nós éramos o 6º. Eu tenho que ser o 3º. Só que no primeiro jogo nós empatamos de 1-1 com os Estados Unidos. O segundo jogo nós perdemos 3-1 para Costa Rica. O quarto jogo nós empatamos de 0-0 com o Canadá. E o quarto jogo nós perdemos de 6-0 para o México. Nós estávamos na 5ª rodada em último lugar com 2 pontos. Mas eu tinha 3 jogos em casa. E eu disse, esses 3 jogos eu ganho. E ganhamos 1-0, 1-0, 1-0. One Love. Aí virou a máxima do time. Bob Marley, One Love, que é o primeiro ponto nosso. E aí depois não perdemos mais. Aí muito bom. Empatamos com os Estados Unidos, empatamos com El Salvador, empatamos com o México e classificamos para a Copa do Mundo. Bom, Renê, você vai falando sobre paixão do esporte, né? A gente está falando aqui, eu tenho essa paixão, você tem essa paixão, a gente vê quando brilha os olhos né, do que a gente já passou pelo esporte, etc. E agora a gente está no momento das apostas. Né? É um momento mais delicado do esporte, é um momento que a gente não tem como retroceder, as apostas são uma realidade. Mas qual o impacto que você vê hoje da relação das apostas com a questão da manipulação do resultado? Ou seja, é um complicador ou não? Quando você é atraído, fica difícil você manter a paixão, né? Nos relacionamentos são isso, né? E no futebol, a hora que você começa a descobrir que você está sendo traído, a tendência é diminuir a paixão. E quando a gente fala de diminuir a paixão, a gente pensa nas crianças, né? Eles vão torcer para quê? E o esporte, quando você utiliza ele da forma correta, você não está só fazendo o trabalho físico, você está ensinando a dividir espaço, a dividir a bola, a seguir as regras, aprender a ganhar e perder, a ser bondoso, generoso quando ganha, ser valente, forte, dando a volta, resiliente quando você perde.
você vê as coisas culturais, né? Você amor em defender o seu país, defender as cores, representar a sociedade. Então, o esporte, ele tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente um jogo de bola. Resultado, exatamente. O resultado tem muita coisa envolvida nisso. Então, é preciso que a gente veja isso com muito cuidado. Porque eu fico imaginando uma criança que torceu, o time dele ganhou, ele depois de descobrir que o time dele não ganhou. O outro time se perdeu, se é que a gente pode usar dessa forma, se perdeu.